nesta reunião, eles já vão debater as questões de acolhimento, né? Porque fica essa pergunta, a gente tem, quando eu digo a gente, é cada país, né? Cada país tem como mudar a maneira como essa galera é deportada? Porque é a regra dos Estados Unidos, né? E lá já é assim, você está aqui dentro ilegalmente, você é um criminoso. Aí todo mundo é tratado da mesma maneira. Como seria... Primeiro, deve aparecer isso na reunião, né, Basília Rodrigues? Como haveria de ser esse acolhimento e se vai haver mudança de postura? Porque eu citei agora há pouco a provocação em relação à Argentina, né? Porque temos agora Javier Milei no poder, que é um parceiro de Trump, estava lá dentro da cúpula do Capitólio nessa cerimônia. A gente não sabe ainda também se vai fazer parte dos primeiros aviões que decolam dos Estados Unidos, algum avião com argentinos também deportados. A gente não sabe até quanto a política vai pautar tudo isso. Elisa, a política de deportação dos Estados Unidos é dos Estados Unidos, seja com Biden ou Trump. Então, esses voos vindo carregados de pessoas expulsas dos Estados Unidos não são uma novidade, já aconteceram em governos passados, né, lá democratas, republicanos. A diferença é o tom utilizado pelo novo, né, de volta, presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um tipo de provocação aos governos progressistas, de esquerda, e também esse tom de vou dar uma limpa aqui nos Estados Unidos, atendendo o America First, né, do tipo, primeiro os americanos aqui, depois a gente olha para os imigrantes. E esta pauta ela é tão controversa porque a bandeira da política de imigração, de aumentar o número de deportados, esteve presente na campanha de Trump e, ao mesmo tempo, ele recebeu muito apoio de imigrantes. E sabe por quê? Que aí é a diferença em relação ao Brasil e porque aqui o governo brasileiro tem sido mal avaliado, mas lá você tem pessoas apoiando Trump mesmo com a iminente deportação. Porque lá existe uma perspectiva de futuro mais positiva. Acreditar que a volta de Trump ao governo poderá ser capaz de melhorar a economia, melhorar ainda mais em relação a outros países, a economia dos Estados Unidos. Então, esta capacidade de convencer as pessoas de que a sua vida vai ser melhor é muito mais bem aferida por lá do que aqui no Brasil. Por isso que você tem muitos brasileiros, não, além de pessoas de outras nacionalidades, querendo correr o risco, colocar suas vidas em risco, seja recebendo o visto americano, indo para lá legalmente, mas ficando além do período e, portanto, sem documentos para lá permanecer, seja entrando pela via clandestina mesmo, com os coiotes, indo pelas fronteiras, fugindo das forças de segurança americanas. Então, ainda há pessoas interessadas a enfrentar esse martírio, né, de viver ilegalmente em outro país, mas confiando primeiramente na economia e no poder, no quanto a existência dessa mão de obra dos imigrantes para serviços ali como estética e também mão de obra para a área de construção civil, como isso poderá pesar mais nas decisões deste governo e até impedir que alguns desses imigrantes não sejam deportados. É um misto de sonhos, sabe? Muita confiança de que é melhor viver lá do que ficar aqui no Brasil. Quando você pergunta, mas será que acontecerá o mesmo com os argentinos, em detrimento dos brasileiros? A perspectiva dos observadores internacionais é que sim, esta é a política de Trump, mas também era a política de Biden, de outros presidentes americanos, de mandar embora quem não tem visto legal de morar nos Estados Unidos e está ali, alguns cometendo crimes, outros não, vivendo uma vida normal e até contribuindo para a economia daquele país, mas sendo vistos como
vilões, né? Pessoas que podem estar ocupando empregos, vagas que poderiam ser, e veja, é tão diferente o nível, né, ali de emprego que esses imigrantes ocupam, mas alguns são vistos como uma ameaça à economia local. Tem ali uma divergência de como essas pessoas são vistas, de análises de momento. E o governo que aí chega é ainda mais protecionista. Existe, de fato, a política de imigração dos Estados Unidos, mas o governo que aí chega tem um discurso muito mais agressivo contra aqueles que não vestem ou não incorporam, né, não são de fato aí os americanos para morar por lá. Quando você fala da política de acolhimento, aqui a gente tem um tantão de informação para contar para vocês, espectadores da CNN, por isso estamos nos desdobrando aqui nestes fatos. Quando você fala da política de acolhimento, o governo brasileiro pretende fazer uma política interfederativa, ou seja, unir os estados aqui dentro do Brasil para discutir quais medidas podem ser adotadas para receber estas pessoas, porque há uma perspectiva de aumento no número de deportações. O acordo entre Brasil e Estados Unidos que permite essas deportações é de 2017. Então, no auge ali da pandemia, para se ter uma ideia, esses voos eram semanais. A vinda de brasileiros expulsos para cá não é uma novidade. Sob essas condições degradantes, também não. Lembrando que essas pessoas foram por recursos próprios e agora querem contar com a ajuda do governo brasileiro para serem bem recebidos de volta aqui no Brasil. Isso demanda articulação. Esse fato mais recente, de sexta-feira para cá, né, esse caso aí do avião que veio com cerca de 80 brasileiros, expôs as medidas que poderiam ser adotadas por governos que são de oposição ao governo federal. Primeiro, o avião acabou pousando ali no Amazonas e depois foi para Minas Gerais. A gente está falando de estados que são governados por mandatários críticos ao governo federal. Então, é mais uma pauta, a gente sempre volta ao mesmo, né? Que vai exigir esforço do governo para bem articular essas medidas que possam ser determinadas para receber estas pessoas e sem gerar mais críticas, né? Porque tem muita gente também aqui no Brasil dizendo: por que vocês estão gastando dinheiro com avião da FAB, demandando aí recursos e amparo brasileiro para pegar pessoas que escolheram deixar o Brasil, mesmo que ilegalmente. Então, tudo é muito delicado, acaba seguindo uma linha muito tênue do que pode ser percebido como uma pauta positiva ou negativa em relação ao governo. Sobre este caso mais recente das pessoas algemadas, mãos e pés, as cenas eram tão chocantes que antes mesmo de virar uma notícia, o Ministério da Justiça foi informado via agentes, delegados da Polícia Federal que lá estavam em Manaus e correu para comunicar ao presidente da República. O ministro da Justiça, Lewandowski, conversou com Lula por telefone e falou: essas pessoas estão algemadas, mesmo em solo brasileiro. E aí o Brasil interveio. E por que elas estavam algemadas? Porque estavam sob a guarda, a custódia das autoridades americanas, mesmo fora do avião, mesmo estando em solo brasileiro, eram de responsabilidade dos americanos. E eles entenderam, tem que ficar algemados.